A Semana Santa é um dos períodos mais significativos para os cristãos, marcada por orações, jejum e tradições familiares. Ela convida a reflexão sobre a fé e os ensinamentos de Cristo. Pois é, e hoje nós vamos conhecer como algumas famílias vivem esse momento especial e como as igrejas se preparam para acolher os fiéis. Suzy e Guilherme estão juntos há 5 anos e são os pais do pequeno Guido. Eles cresceram rodeados pela fé católica, cada um celebrando a Semana Santa de maneira diferente, antes de serem uma família. Eu vivi a Semana Santa bem intensamente com a minha família, em penitência familiar mesmo. Tirava desde a quaresma a carne vermelha, então era todo o período da quaresma assim. E a gente se intensificava mais na Semana Santa, que era realmente onde a minha mãe fazia o bacalhau dela para a gente poder comer. E só nos últimos anos que eu passei a fazer mais o jejum, e que a igreja nos pede para fazer o jejum e deixa para comer realmente à noite. E a gente não tinha uma vivência religiosa assim. A única parte que nós vivíamos era a da Sexta-feira Santa, que ficávamos sem comer carne. Mas a gente começou a fazer realmente as penitências que a igreja nos propõe depois da minha conversão em 2018, que aí realmente teve todo um cenário diferente para essa vivência. Durante a Semana Santa, muitos cristãos procuram a sua própria maneira de celebrar a tradição. Alguns fazem abstinência do consumo da carne, jejum, ou até mesmo participam de procissões que reencenam a paixão de Cristo. No fim, tudo o que importa é fazer uma reflexão sobre a fé até o fim do domingo de Páscoa. Segundo o padre da Igreja Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, no centro de Manaus, cada forma de celebrar a data é uma maneira de se aproximar ainda mais de Deus, desde as penitências até as orações. Esse é um momento muito bonito para todos nós, né? Quando nós meditamos o Domingo de Ramos e o Domingo da Ressurreição, né, nós meditamos toda uma história que vem não somente do primeiro século, com Jesus, mas que percorre a história do povo de Israel, desde a sua saída do Egito, da escravidão, da dor, da morte, né? Até a terra prometida como promessa de Deus a Abraão. Tudo isso é para nos ajudar, primeiro, a nos aproximar de Deus, depois da pessoa humana. Até o próximo domingo, a família da Suzy já tem a programação decidida, honrando a fé de cada um. É um olhar para a gente voltar o nosso olhar para os sofrimentos de Cristo e ver como todos os nossos sofrimentos são pequenos diante disso e que a gente deve amá-lo como Ele nos amou. Então isso é uma coisa que me transforma. Então eu gosto de viver, meditar bem esses mistérios, né? Fazer a Via Sacra, que vejo todo aquele sofrimento de Jesus carregando a cruz, caindo. Sempre penso muito em Verônica, né? Que enxugou o rosto de Cristo. Fico, meu Deus, eu preciso ser mais como ela. E ter diante, né? Imagina ela, né? Ter diante dela essa representação, essa figura, essa presença que ele é. E a Via Sacra a gente quer levar, porque tem a Via Sacra das crianças na comunidade Jesus de Nazaré, que é de manhã, mais tranquila. E aí a gente está se programando para levá-lo também, porque a gente quer que ele tenha essa vivência desde cedo. Então a igreja nos propõe 3 propostas de penitência, que é jejum, esmola e oração. E todas elas para fazer com que a gente tenha um contato maior com Deus. E o jejum é um tipo de desprendimento aos bens materiais, assim, então os bens digestivos principalmente. E o jejum na Semana Santa que a gente faz é justamente ou só ter, na sexta-feira, né? Ou só ter alimentação de manhã e à noite, desculpa, ou a gente só come à noite. Então isso aí fica a definir no dia, dependendo de quanto esteja a nossa força em relação a isso. Então a gente vê a nossa pequeneza, a gente vê a nossa mesquinharia e vê como Deus, perfeito, bondoso, amou a gente mesmo assim. Na Igreja da Matriz, a maior programação está prevista para a Sexta-feira Santa. 7 horas o ofício da manhã, 9 horas nós teremos a Via Sacra em direção ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, saindo daqui às 9 horas. Então todos somos convidados.
14 horas, tanto no Santuário de Fátima como aqui, nós iniciamos a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Agora, às 15 horas, teremos a celebração da paixão e morte de Jesus, também em sintonia com o santuário. Às 15h30, sai de lá a procissão do Senhor Morto em direção à Catedral, onde neste dia damos o encerramento das nossas atividades com a procissão e chegada aqui. Olha, eu acho interessante muito do que esse casal relatou, do processo deles de conversão, e uma das frases que o rapaz acabou trazendo durante a reportagem foi a seguinte, né, sobre a questão do jejum, né, dele abrir mão daquilo que muitas vezes é tão importante para a gente, que acaba nos seduzindo, nos levando ao dia a dia de uma forma que a gente esquece a presença do sagrado. Lembro bem da passagem do jovem rico, né, que ele diz, ó Senhor, isso tudo eu já faço, e o que eu preciso fazer para garantir de fato a salvação? E que Jesus disse, olha, larga tudo que tens, deixa tudo que tens, vem e segue-me. E ele acaba olhando, né, tudo aquilo que ele sempre teve, tudo aquilo que ele conquistou. Ninguém sabe se ele trabalhou tanto, se é uma herança, né? A Bíblia só relata que ele é rico. E ele acaba olhando para tudo aquilo e deixa a salvação escapar porque ele acha que aquilo tudo é importante, né? E às vezes nós estamos assim, você aí de casa talvez esteja dessa maneira, se preocupa com o trabalho, se preocupa com saúde, claro, isso é muito importante, até porque se não tiver saúde você não tem ali vida, você acaba sobrevivendo e não vivendo. Mas essa época, esse período, ele nos traz à tona aquilo que é importante, que não pode faltar na nossa vida, que não pode faltar na nossa casa, na nossa família, que é a presença de Deus. Pois é, exatamente. Essa semana, especialmente, é aquela semana do recolhimento, né? Onde todo mundo fica mais quieto, em casa, mais recolhido. O pessoal de casa deve se lembrar, antigamente era muito mais, né, do que hoje. Antigamente você não podia fazer muita coisa. Na Sexta-feira Santa, então, se acontecesse qualquer coisa, era todo mundo ali muito mais recolhido, muito quieto. É o que, de fato, essa semana nos convida, que a igreja nos convida a fazer para lembrarmos o sacrifício de Cristo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!